Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 13, e nós vamos fazer a leitura no versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, e estes três, mas o maior deles é o amor. Podei assentar os irmãos. Louvado seja Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo, um homem de um chamado por Deus como nenhum outro homem. O apóstolo, um instrumento chamado por Deus, vaticinou o seu chamado através de tudo aquilo que o Espírito Santo o instruiu, o revelou para a igreja. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele não chama a vanglória sobre ele. Em momento algum, o apóstolo ele se exalta por alguma chamada de Deus na vida dele. O apóstolo Paulo, em todos os momentos de sua vida, procura buscar aquilo que é para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, em nenhum outro momento de sua vida, tenta buscar para si a atenção, o destaque no meio da comunidade dos irmãos. Em nenhum momento aquele homem de uma glória intelectual humana invejável, um homem de alta capacidade, de tradições e de honra humana, sendo filho da tribo de Benjamim, tendo sangue de hebreus e tendo na tradição cívica o título de cidadão romano, que sobrepujou a todos de sua época, de sua idade, do seu momento e de sua realidade contemporânea, o conhecimento. Um homem altamente capacitado nos estoicos, nas filosofias helenísticas de sua época, conhecedor da geopolítica das regiões onde ali habitava, tanto das partes geográficas de Israel como de Roma, Grécia. Um homem de estabilidade econômica, mas um homem de estatura mediana, desprezível aparentemente, conforme a tradição dos historiadores, seja Flávio Josefo ou Eusébio de Cesareia, que relata a sua estatura mediana, um homem careca, barbudo, baixo,
uma figura humanamente desprezível, que não faz uma impostarcação de conhecimento humano, não traz uma erudição, uma apologética, uma homilética intelectual. Ele escreve para o cabedal da intelectualidade, a igreja de Corinto, o cabedal da estética e o perfeccionismo do paganismo, onde ele diz: irmãos, quando eu vim aqui trazer a palavra de Deus para vocês, eu não vim com uma autoridade humana, não vim aqui expondo teorias, intelectualidades, sabedoria humana, porque eu não estava querendo trazer para vocês algo formatado pelo dom natural, pela virtude natural do intelecto humano, do desenvolvimento cognitivo mental, da sapiência, e trazendo palavras bonitas, baseadas no conhecimento humano, e vocês terem a fé de vocês baseada na sabedoria do homem e não na sabedoria de Deus. Eu sei que a minha presença aqui entre vocês é uma presença desprezível. Vocês até dizem que eu, por carta, sou forte, sou autoritário, sou ousado nas palavras, mas que a minha presença é fraca, a minha presença é desprezível, porque eu não tenho um posicionamento de estética, eu não sou nenhum modelo, sou um homem calvo, mas porém, vós sois a minha glória, vós sois o fruto do meu chamado. O apóstolo Paulo ventila em todas as cartas esse homem simples, esse homem que morre a cada dia, onde ele escreve em uma de suas epístolas: olha, amados, eu estou me desgastando por vocês e vou me desgastar mais ainda, como uma vela que se acende, uma vela de parafina, que para iluminar todos que o cercam, ela se consome, ela vai morrendo, é a morte de si mesma para gerar luz. Em outro trecho, o apóstolo Paulo chega a dizer que estava sentindo dores como que de parto, para que o Senhor Jesus Cristo fosse formado nos irmãos. Ele estava sentindo dores, ele estava morrendo a cada dia, para que o Senhor Jesus fosse formado, fosse gerado nos corações dos irmãos. E agora aqui na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, como que uma das cartas, em um dos capítulos de maior profundidade e de maior conhecimento, de maior evolução, de maior crescimento espiritual, ele traz não só a antítese, ele traz a síntese, o resumo, o suprassumo, ele traz um compêndio, um extrato da realidade de uma tão grande vida espiritual. Ele começa o seu capítulo 13 falando para o berço da intelectualidade, falando para as bases das civilizações atuais, sendo que o Ocidente é formatado pelo direito romano e pela filosofia grega, tendo como seus pilares os filósofos Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, entre outros, Platão.
a República de Platão. Nós temos o Ocidente formatado dentro dessas leis romanas e das influências artísticas e intelectuais da Grécia. E ali então ele discorre em uma apoteose, em uma chuva de alta profundidade, de alta elevação, de alta sublimação espiritual, quando ele disse que ainda que eu falasse as línguas dos homens de todas as nações, sendo ele que já era poliglota, falava entre 5 a 8 idiomas, mas se ele falasse dentro da intelectualidade, dentro do conhecimento, dentro da extensão mental, da capacidade cerebral, e ele pudesse falar todos os idiomas, sem contar os dialetos, como aqui no Brasil se falava mais de 2.000 dialetos, a África mais de 5.000 dialetos entre tribos, e ainda existem as línguas. Se eu falasse a língua dos homens, e também acrescenta a dos anjos, e não tivesse amor, ainda que o metal, ainda seria como metal que soa, ou como símbolo que retine, ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofrimento, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que era em parte será aniquilado. Aí ele resume dizendo: quando eu era menino. O apóstolo Paulo fala sobre níveis religiosos de servir a Deus. Ele fala para um povo que acha que a obra de Deus é o assistencialismo da roupa, da comida, de fazer trabalhos de caridade humanamente. Ele fala para uma classe de pessoas que acham que a obra de Deus, que a palavra de Deus, que o evangelho de Deus é galgar o poder, entre aspas, que se manifesta o orgulho e a manifestação do ego do homem em se sublevar acima do outro, porque fala em línguas ou porque tem dons espirituais. Ele fala para uma classe de pessoas que ali interpretava a obra de Deus como um suprassumo de poderes, de manifestações religiosas e pentecostais. O início da vida de Paulo, este homem que foi duvidado pela igreja, as pessoas tinham medo do apóstolo,
No início dos 3 primeiros anos de sua fé, ele foi negado pela igreja. Os irmãos ficavam temerosos, achando que aquele homem estava usando de uma estratagema para chegar à liderança da comunidade cristã da época. A ponto que o apóstolo Paulo teve que ir para o deserto de Damasco e por 3 anos e longos anos habitar nas cavernas e ali fazer uma reciclagem, uma retomada, uma releitura de tudo aquilo que ele tinha vivenciado na lei. E ele volta pelas regiões da Arábia, de Damasco, e vai depois de 10 ou 15 anos ter um encontro com aqueles que estavam antes dele, o apóstolo Pedro e Tiago. O apóstolo Paulo então, através da sua busca, através da sua dedicação, da sua entrega total, da destruição de si mesmo, da aniquilação pessoal, íntima, sincera, verdadeira, deste encontro único, pessoal, intransferível. Ninguém mata o outro, mas no Evangelho mata-se a si mesmo. Uma responsabilidade pessoal intransferível. Negue-se o homem, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a tônica do Evangelho. Não é o outro que deve mudar. Não devo eu ser a espada para o outro. Eu devo ser uma espada para comigo mesmo. O Evangelho não é uma exigência de arrancar ciscos dos olhos dos outros e habitar com pedras nos próprios olhos. Deveria, antes de arrancar as coisas menores dos outros, arrancar primeiro de si as coisas maiores, porque essa pretensão de antes de se mudar a si mesmo e querer mudar ao outro já é um dispositivo, uma manifestação que as desgraças que há em mim são maiores do que aquelas que estão nos outros. Que toda vez que eu tento mudar alguém, quando eu não mudo, eu tenho um mal muito maior, que tento obliterar e esconder, apontando um erro menor no outro, tentando elevá-lo à desgraça de um diabo maior do que eu. E Cristo, através deste raio-x da sua palavra, que sonda o coração do homem perverso e maligno, para dar a cada um segundo o fruto de suas obras, esse raio-x que é a palavra de Deus, onde você cai na bateia, onde você cai no deserto, na solidão, quando você cai em desgraça, no fundo do poço, no poço sem fundo, e é nesse momento, na casa do luto, onde não existe ninguém para você fazer como bode expiatório, ninguém para você auto-justificar a miséria que você é, a pobreza que você é, o excremento que você é, onde você tenta cavar um buraco e ficar na loca e com a autopiedade fazendo-se esse ser patético, pífia, esse serzinho nojento, molúsculo lá, um vermezinho cheio de não me toque, todo cheio de sensibilidade, um covarde, que sempre está tirando o braço da seringa e se miscuindo-se como se Deus fosse pobre e a sua palavra fosse fraca e a sua graça fosse inutilizável.
Deus não pode contar com essa classe de pessoas fracas, essa classe de pessoas que não tem um encontro real com a luz. E essa luz raiou para aquele homem, uma espada dilacerante, rompendo a carne do Satanás e do inferno. É você encarar o homem de olho de fogo. O problema é seu. Mastigue pedras, sofra suas desgraças e suas misérias, e lute, e não busque subterfúgio, desculpas esfarrapadas. Então o apóstolo Paulo, ele define dizendo: eu era menino, era um idiota, uma criança, com atitudes ingênuas, fruto de ignorância, uma criança que age impulsivamente, que não tem conhecimento empírico, que não tem desenvolvimentos cognitivos, que não tem fundamentos pela exercitação da verdade, uma criança que comete gafe, que entra no meio de conversas de adulto, que mete a língua entre os dentes para falar frutos de coisas que não conhece. Estamos vivendo uma geração de crianças. O próprio apóstolo Paulo escreve à igreja de Romanos. Ele fala sobre aqueles que eram mestres de crianças. No capítulo 2 de Romanos, ele diz: mas se tu és chamado judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nércios, mestres de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furta, tu que dizes que não se deve cometer adultério e adulteras, tu que abominas aos ídolos e roubas os templos, tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, assim pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Ele falava sobre aqueles que eram mestres de crianças. Eu era menino. Estamos vivendo uma geração de pessoas que pensam que a obra de Deus é algo irresponsável. Eu bem sei, na minha juventude, encantado com a igreja, encantado com a obra de Deus, tudo era fácil lá fora. Quando eu pegava uma caixa de som de 40, 50 quilos, com a boca de alto-falante de 15, e colocava nas costas e era recebido a tiro de sal grosso e caco de vidro no bordel de Tramela, onde havia um cemitério clandestino de mais de 40 corpos achados. E eu subia morro e descia morro, pregando a palavra de Deus, lançando a semente,
dentro de ônibus, metrôs, esquinas, feiras públicas, viadutos, prédios, escolas, hospitais, presídios, durante 3, 4, 5, 10, 15 anos de minha juventude. Tudo isso era muito bom. Visitar os irmãos, pregar, talvez pregar uma heresia, deixar lá o bagaço para o mestre da palavra consertar, sendo que eu sempre tive muito cuidado. Eu achava que um título de pastor me faria ser um super-homem. Culto nos lares, todos os dias, 20 anos, 15 anos, pregando, andando 30, 40 quilômetros muitas vezes, chegando em casa 4, 5 horas da manhã por longos anos, de cidade em cidade, tudo isso, maravilha. Mas a responsabilidade está quando você tem que tratar almas. A responsabilidade está quando você descobre qual é o seu papel no seio da igreja. Chegar ali, pregar e ir embora é muito fácil. Sentir uma dor de cabeça, uma dor de dente, dizer hoje eu não vou, é maravilha. Nada depende de você, mas as coisas têm que continuar acontecendo. Um crente lhe dá um tapa na cara e você dá um tiro nele, é fácil ir embora e não querer amar mais. Mas a cruz de Cristo não é algo que se tira do ombro. Uma vez colocando a cruz sobre o ombro, ela não sai mais. Nós não somos daquele que recua. Nenhum daqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida recuaram. Paulo não recuou, Pedro não recuou, Tiago não recuou, ninguém voltou para trás da arena quando os leões foram soltos. Uma vez seguindo o mestre, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É muito fácil o jardim de infância. É muito bom vir ficar sentadinho ouvindo uma palavra de Deus. Difícil é quando você começa a derramar o sangue por alguém. Difícil é quando a vida do outro passa a ser a sua própria vida. Por enquanto que você vai para o seu trabalho, ganha seu dinheirinho, paga a conta de sua água, come seu bife à milanesa. Por enquanto que você vem, tem na comunhão dos santos. Mas depois que o seu filho nasce, você tem que trabalhar para comprar lata de leite ninho e a fralda que está faltando no outro dia. Aí você passa a entender o que é ser um pai. Você só tem um filho e meio. Seu pai tinha 10, 15, 12, 14. E foi numa época que nem prato tinha. E aí você vai para entender o que é ser um homem. Que ser um homem não é chegar lá, dormir com uma mulher, copular com ela, ter uma noite de prazer, emprenhar ela e deixar o filho lá abandonado. Que ser homem não é só ter lá no seu RG o número do gênero masculino, João ou Pedro, ou seja lá qual for o nome, composto ou não. Que ser homem para com a sociedade existe regras, existe condutas morais alibadas, existe condutas de relacionamentos humanos. Quando eu era novo, para abrir uma obra são mais de 60 documentos. Você não sabe o que é isso aqui, meu amigo. Você não sabe o que é chegar ali e fazer uma oração por alguém e depois você ter o lado espiritual do ataque. Tem gente que pensa que a obra de Deus é como um danoninho. Todo mundo fica aí botando a boca, a língua entre os dentes, se metendo em questões alheias. Não pegue nem na Bíblia. Vá para casa e fique lá dormindo e só venha fazer a obra de Deus quando você conseguir desligar o seu controle remoto. Quando você conseguir dominar o seu WhatsApp, suas redes sociais. Quando você conseguir dominar a sua língua, dominar o julgamento para com o outro.
fica com uma bíbliazinha na mão, prega ali, prega lá, bota uma gravata, bota um paletó, é numa rede social, é um videozinho no TikTok, abre a Bíblia, sem conhecimento de causa, sem uma vida alibada, sem uma vida abarcada por experiência, nunca recebeu um tapa no rosto e virou outro, nunca foi caluniado, nunca sofreu. Apenas ostenta um título de evangélico, não suporta alturas, dores, lutas, padecimento. Você nunca deu seu saque. É apenas alguém que está passeando com Jesus. É aquele discípulo que quando o cacete estava comendo, ele estava em casa dormindo, e quando prenderam a Jesus, ele saiu enrolado em um lençol, pelas moitas de mato, olhando a desgraceira, comer no centro. São apenas telespectadores. Eles não sabem o que acontece nos bastidores, escancaram as línguas ao céu da boca, falam o que querem, sem entender as consequências de suas atitudes, sequer percebe das desgraças e das dores infinitas que causa para com o próximo que Cristo morreu. Calunia, traçam comentários do que não sabem, porque são meninos espirituais. Não conhecem o céu pelo lado de dentro, sequer têm a responsabilidade de uma chamada e de quanto custa cada gota do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Estão apenas preocupados em pintar de ouro as plaquetas penduradas nas suas torres denominacionais. E aqui ele está dizendo: quando eu era menino, falava como menino. Eu fico quieto, calado, ouvindo o comportamento daquelas pessoas. Olhe para o seu lado e veja aqueles que não estão aqui hoje. As coisas precisam acontecer com você. Se alguém não está aqui, Deus sabe qual foi o motivo, a justificativa. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Pare de toda vez que Deus fala com você, você interpretar a lógica de suas infantilidades e de seus traumas. Chega uma hora que a palavra de Deus tem que ser decodificada com maturidade. As coisas não acontecem se não tiverem instrumentos. Alguém vai ter que estar ali no Monte Carmelo, em santidade, para pegar pedras e consertar o altar. Alguém vai ter que estar na brecha. E lá Ezequiel diz: procurei um homem que estivesse na brecha. A pergunta é: quem é você? Olhe para você. Você só começa a mudar quando você se sente um patife. Como é que ele pode contar com você? Para quê? Como? Será que você vai chegar para debaixo da bênção do Senhor e dizer: eu quero ser um instrumento? Eu quero ser um vaso? O rei Nabucodonosor olhou para Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse: eu vou te jogar na fornalha de fogo e eu quero ver quem pode livrar você das minhas mãos. Sadraque disse: não me importa responder para você, para mim tanto faz, que ele me livre ou que ele deixe de me livrar. Aqui não tem barganha com Deus. Eu sirvo a ele porque eu quero. Não quero saber se ele vai me dar biscoito creme crack com manteiga. Eu não estou preocupado se ele vai curar o meu filho ou vai me dar uma casinha nova. Fique com sua barganha, eu não quero. E Sadraque, Mesaque e Abidnego: não adoraremos a sua estátua. O Deus que nós servimos, você entende a responsabilidade e a gravidade de servir a Deus nessa vida, nesses conceitos podres
Um espírita ganha para você. Um católico, uma freira, com uma vida dedicada, todos os dias, orando e jejuando dentro de um quarto, em uma vida devocional, com tempo e com horário, tem ganhado para muitos de nós. Por enquanto que você ostenta seu título gospel evangélico e condena aqueles de religiões africanas ou homossexual, seja lá o que for, as escrituras estão dizendo que os ladrões e as prostitutas vão entrar no reino de Deus primeiro do que aqueles homens doutores que tinham a palavra de Deus em suas mãos, que detinha a chave do conhecimento e não deixava quem queria entrar, e fazia proselitismo, fazendo pessoas mais dignas do inferno do que elas. Sepulcros caiados que por fora eram brancos, bonitos e cheirosos, mas dentro conservava a sete chaves, tudo de podre, escondido aos olhos dos homens, que não pode te salvar. Mas eu direi a quem vocês devem temer: temei aquele que tem poder de lançar a alma no inferno. Ao Senhor dos exércitos, a Ele temei. Vê como menino, só vê um lado das coisas, não tem lastro sequer e nem vida própria com Deus, para poder aconselhar, para poder ser exemplo de luz para as nações, onde as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem seus maridos e a poderem educar os seus filhos, aos homens sendo exemplo dos fiéis no trato, na justiça, na doutrina, no exemplo, na vida com Deus. Não, você está julgando, você está olhando a aparência de um, a aparência do outro. Qual é o teu problema, rapaz? Diga-me quem és tu, o que fazes a oculta, mostra as obras do Senhor. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Todo o meu pensamento era como menino. Falava como menino. Se expressava, falar, atitude, comportamento, sentia no coração, um coração infantil. Eu estou sentindo como uma criança, chocolate e bolo de coco, sentindo emoções infantis. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei. Se como homem combatia em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Conhecimento de Deus. Você acha que ele é o problema? Que teu pai é o problema? Se prepare para se encontrar com o Deus de fogo, o Deus consumidor. Você acha que a tua casa, que a tua mulher, que teu marido, que o problema é você? Pare de pensar como menino, achar que tudo é fácil. Mas quando o cepo da cruz chegar sobre você, quantos anos você tem? Quantas vezes você já pregou aqui em cima desse púlpito? Quantas vezes você foi um instrumento? Até onde você foi à madrugada? Quantas vigílias desses 50, 30 anos de crente? Quantos jejuns é contado no dedo? Que vida é essa? Quantas epístolas lidas?
O que é que você conhece do esqueleto da palavra, da estrutura? É um homem vazio, cheio de conceitos teológicos de humano. Ao que depender de você, como é que a obra caminha? Onde você está inserido no corpo? Qual é a tua realidade no órgão de Cristo? Você vive muito mais para mamon, para as tuas coisas, para a tua vida. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua mente, de todo o teu corpo. É o primeiro mandamento. Você sente a responsabilidade? Você é o pastor da sua casa. Por enquanto que o diabo está te enrolando para ver vida de homens aí que se dizem pastores, placa de igreja, te enrolando, julgando o que não sabe, falando o que não sabe. Você entra dentro desses grupos aí, é um bocado de gente botando porcaria, vídeo cheio de heresia, mente supérflua, mente de quimera, mente de ilusão, mente de superficialidade, falando besteira, que eu nem perco meu tempo. Tem pessoas que têm chegado perto de mim, eu não tenho nem conversado muito, porque é perda de tempo. A palavra de Deus diz que uma palavra dita a seu tempo certo é como maçã de prata em bandeja de ouro. Glória a Deus, aleluia. Mas o tolo não. O tolo, estando calado, é tido como sábio. Estamos vivendo uma geração de superficialidade. É gente comendo fezes para ter light. Uma banalização. Um bocado de mentes bobas, fúteis, pobres de proteína, de alimento. Mas a palavra de Deus é um pão sólido. Até quando vós tereis prazer na estultícia? Diz o Senhor dos Exércitos. A suprema sabedoria altissonante clama nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó estúpidos, amarei a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores e odiarão os insensatos o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Por que estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção? Antes desprezaste todo o meu conselho, e não fizeste caso da minha repreensão. Também eu irei dar risada no dia da vossa calamidade. Zombarei quando sobrevier o vosso terror. Quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem apertos e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvido habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Glória a Deus, aleluia.
Bem-aventurado o homem que medita na minha palavra dia e noite, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Continue segurando sua plaquinha evangélica. Continue sustentando seu título gospel. Outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. A ira de Deus irá sobre esta terra. Deixe de ser menino. Deixe de pensar como menino. Se torne homem, rapaz. Calça de homem não dá em menino. Vem aqui agora tomar a responsabilidade de um homem de Deus. Se apresente. Tenha coragem. Senhor, eu vou tomar a frente. Eu vou tomar prumo no meu trabalho, na minha casa, no meu bairro, na minha família. A partir de hoje eu vou ter uma atitude de um homem santo, prudente, vigilante. É tempo de despertardes do sono, da indolência, da imprudência. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Está pensando que evangelho é pregaçãozinha de festinha? Está pensando que João Batista vai ficar à baila dos escarnecedores? De cutinho, de festinha, de ofertinha, de sambarerê, rapaz. Você vai ver o selo das profecias. Você vai ver essa classe aí. Esse povinho aí que pensa que está brincando com as coisas de Deus. Vocês verão como um relâmpago que sai do Oriente e rompe o Ocidente, a vida do Filho do Homem. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Desperta. Saia de trás das malhadas. Olhando para mim, autor e consumador da fé. Não é comigo, jovem. A responsabilidade é sua. O que é que você está fazendo? Onde é que você está indo? Ninguém engana Deus. Saia do jardim de infância. Todo dia você chega em casa, né? Com aquela merendeira que seu pai lhe deu e bota um danoninho e uma maçãzinha. Você vai para a escola, ele está quebrando pedra lá. Você chega da escola, a mamãe cozinhou feijão. Você vai ver quando você aprender a ser homem. É você que vai ter que ser o mantenedor de sua casa. Saia desse jardim de infância. Papai, eu quero tênis conga para desfilar no polivalente. Saia da subserviência. Vai chegar um momento que não vai dar mais, meu filho, para viver na punga de ninguém. Maria vai com as outras. É hora de assumir a sua responsabilidade. É hora de ter vida em Cristo. O tempo se aproxima. Estamos mais perto do que aquele dia que começamos. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. A hora é chegada. O tempo se aproxima. Não ficará nem raiz nem ramo, mas para aqueles que creem em meu nome nascerá o sol da justiça. Eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,